Olá, vidas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento vocês vão escutar e assistir esse vídeo. E eu gostaria de compartilhar diversas conexões que estão aqui agora na minha mente. Na verdade, eu não sei nem por onde começar exatamente, mas conto com a presença valiosa de cada um de vocês aqui comigo até o final desse vídeo. E para que vocês possam também me dar o feedback por aqui, se faz sentido para vocês e se de repente vocês vão aí sonhar junto comigo esse sonho e esse insight, enfim, diversas conexões que eu fiz aqui agora. Ai, não sei nem por onde começar. Estou aqui transbordando diversos sentimentos que nesse momento me atravessam e diversos desdobramentos, né, a partir dessas reflexões que eu venho tendo ao longo da minha vida, ao longo do dia a dia e muito, muito, muito profundamente hoje, diversos pensamentos, sentimentos e que me atravessaram mesmo, né, diante de tantas histórias que fazem parte da minha história de vida, durante a minha trajetória. Inclusive, eu estou com um desejo muito grande, muito profundo de compartilhar com vocês cada vez mais e de pouquinho em pouquinho, na realidade, fragmentos da minha trajetória profissional e recortes da minha história de vida também. E com isso, algumas ideias, algumas reflexões e algumas considerações importantes, significativas, trazer também algumas percepções, né, e visões minhas diante da minha missão de vida, de alma, que é justamente me reconhecer enquanto natureza, né, essa natureza que somos, e com toda a nossa potência, com toda a nossa essência, e enfim, que possamos de fato reconhecer o quanto que de fato somos gigantes pela própria natureza. Embora também seja bem importante a gente reconhecer a nossa miudeza diante de um mundo tão gigante, né, de tanta biodiversidade, diante de tantas espécies que dividem e coabitam, né, e compartilham dessa existência conosco nesse planeta chamado Terra, que facilmente poderia ser chamado sim de água, né? E aí, a partir desse tema água também a gente pode falar sobre tantas coisas. E eu também quero conversar com vocês e compartilhar com vocês em algum momento sobre diversas reflexões e conexões referentes a essa temática da água, né? E da presença da água na nossa vida. E a água como fonte de vida e como como algo tão valioso e tão importante que faz parte de tantas e tantas vidas, né? Não apenas a humana, né? Também da vida humana. Mas, enfim, vamos lá. Vou tentar voltar para as conexões iniciais, porque são tantas. Mas bora lá. Como eu disse, eu não sei exatamente por onde começar, embora eu já tenha começado. Mas eu quero compartilhar, né, aspectos referentes à minha trajetória. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Mas o que tá gritando aqui agora, nesse momento, no meu coração, de compartilhar com vocês, é em relação a um super insight que eu tive agora há pouco. Antes de entrar no banho, eu tinha dado uma olhada na página Razões para Acreditar. E eu vi que eles postaram lá uma caixinha referente a Companhia Azul, a Companhia Aérea Azul. E diversos depoimentos emocionantes em relação à experiência vivenciada a partir dessa companhia chamada Azul, né? E diante dos encontros valiosos com essas presenças valiosas e valiosas vidas que compõem, né, essa empresa chamada Azul, né? Afinal, são feitas de pessoas, né? E pessoas, pelo que me parecem, com muita empatia, né? E, enfim, que reconhece, né, a sensibilidade presente na vida, na nossa vida enquanto ser humano, e com toda a biodiversidade, né? Neurodiversidade, biodiversidade e os diversos acontecimentos que nos atravessam no nosso dia a dia,
né? Cada um de nós somos uma longa história, ninguém sabe, nunca assim sabe o que está lá por detrás, né, daquele fragmento e recorte que a gente está vendo na vida daquela pessoa. Então, assim, cada um de nós somos uma longa história, temos níveis de sensibilidade diferentes, temos repertórios de experiências diferentes, e cada um de nós, enquanto espécie, né, humana, e independente da espécie na realidade, nós, enquanto indivíduos, cada um de nós temos necessidades básicas e específicas a serem atendidas, compreendidas e atendidas e respeitadas, né? E aí também já é um assunto para um outro momento. Ai, minha gente, socorro! São tantas ideias e conexões, mas vamos lá, voltando para a parte da azul e das ideias que passaram aqui na minha cachola. Nessa conexão, né? Cachola, mente, coração, e tá tudo interligado, né? Bom, eu sou Laís Elbachar, eu sou do movimento Somos Todos Natureza, Conectando Vidas. Eu sou filha, sou amante da natureza, aprendiz da natureza, eu sou irmã, sou amiga, sou natureza viva, né? Assim como cada um de vocês que estão aí do outro lado dessa tela me escutando. Então, é isso, natureza viva, consciência criativa, e são muitas ideias e muitas conexões a compartilhar. Vamos lá. Eu sou ser humana, eu sou também psicóloga, neuropsicóloga, ecoeducadora, e tenho uma formação, né, interdisciplinar, uma abordagem integrativa, e desenvolvo diversos trabalhos em diversos contextos nessa interface da psicologia com a educação, com arte, natureza e todas essas conexões valiosas, né? E, enfim, são tantas as possibilidades. E com isso eu considero e atuo muito a partir de uma visão ecossistêmica, considerando, né, as diversas dimensões que nos atravessam, né, dimensões socio-históricas, culturais, né, são tantas coisas que nos atravessam. E agora, por um momento, deu uma bloqueada na minha mente, assim, porque eu falei, nossa senhora, eu fui olhar o tempo aqui que eu tô falando, já tem 7 minutos e 30, mas eu não vou focar no tempo, porque o meu tempo é outro tempo, é o tempo referente ao tempo da natureza, né, que inclusive nos revela, dentre as tantas coisas que ela nos revela, ela nos revela também sobre ritmo, né, sobre ciclos, fases e, enfim, sobre esse outro tempo, que não é o tempo cronológico que desse do relógio, né? Ai, agora aqui, ó, olhando minha tatuagem, viva, presente e vida. Viva a vida presente. É um convite para todos nós, para cada um de nós, sempre. Um dia de cada vez. Sim, voltando às conexões. Então, considerando toda essa biodiversidade, né, que é tão valiosa, e a neurodiversidade, considerando que somos organismos vivos, natureza viva, que compõe e que estamos todos interligados nesse grande organismo vivo que é o planeta Terra, né, e que, enfim, que nesse planeta nós temos tantos ecossistemas diversos, biodiversos, com tanta vida, mas tanta vida que a gente não tem nem como ter conhecimento de tantas vidas que existem na nossa valiosa vida. Então, assim, a importância, né, da gente se perceber como parte, né, desse todo, né, e como ao mesmo tempo também como, além de parte integrante, nós somos a própria natureza se manifestando, né, em cada um de nós. Nós temos, assim como na natureza, né, tem um dia, tem a noite, tem as estações do ano, tem as fases da lua, né, a natureza nos revela sobre ciclos, sobre fases, sobre ritmos. E nós, de maneira orgânica e natural, nós também temos dentro de nós, se nós aguçarmos o nosso sentir e a nossa percepção, a gente consegue reconhecer a presença desses ritmos, né, no nosso organismo.
Então a gente pode perceber esses ritmos e momentos de contração e expansão, contração e expansão. Por exemplo, através do sistema cardiorrespiratório, né? Então, e também nós temos o sono, a vigília, né? Os batimentos cardíacos, que inclusive nos revelam o quanto que além da vida ser rítmica, a vida não é linear, né? Tem altos e baixos. Se tiver linear, né, os nossos batimentos cardíacos, isso é um sinal, né, de que não há mais vida ali. E não estou romantizando aqui, né, nada disso, mas estou apenas trazendo uma reflexão, né, a partir da observação da natureza, né, dessa observação fenomenológica, né, de como a natureza se apresenta, né, de como os fenômenos acontecem e se apresentam na nossa vida e na vida, né, e a gente aprende tanto com cada elemento presente na natureza. E voltando àquilo lá que eu estava falando em relação à parte Ai, meu Deus, eu já pensei aqui, já me bloqueei de novo na minha mente pensando nesse tempo, que eu falei, gente, eu ia falar apenas das conexões relacionadas a azul. As possibilidades, né, na realidade, também de apoio e parceria e patrocínio. Olha, eu sonhando aqui grande e alto, realmente, assim, de realizar um dos meus maiores sonhos em relação a apresentar toda essa biodiversidade do Brasil, principalmente. Ai, para diversas famílias. E, enfim, eu tenho uma vivência muito valiosa, muito rica com a minha família. Que inclusive me emociona bastante, assim, no sentido do quanto que eu me sinto de fato privilegiada e muito alegre, muito honrada por ter tido a oportunidade de, assim como minha mãe falava, né, e de fato a gente conseguiu desenvolver e realizar isso juntas, em família, né, de viajar e conhecer o Brasil antes de conhecer outros países. E assim a gente viajou e conhece diversos cantinhos e estados e cidades e biomas, né, desse Brasil, que é o país mais biodiverso do mundo. E também a gente aproveitou e conhece diversos países da América do Sul, né. Eu também tive a oportunidade de fazer intercâmbio em 2010, cursando um semestre da psicologia lá em Santiago de Compostela, na Espanha, na região da Galícia, na Universidade de Santiago de Compostela. Inclusive foi lá onde eu iniciei parte, né, da minha trajetória profissional. E que lá vou eu aqui fazendo mais conexões, querendo compartilhar com vocês. Ai, meu Deus, é tanta coisa. E aí, quando eu penso nesse tempo, me bate uma ansiedade que chega, eu percebo meu coração batendo mais forte, assim, mais acelerado. Vou tentar dar uma respirada, meu povo, porque entendendo, né, que quem quiser se conectar e de alguma forma se aproximar um pouquinho da minha história e da minha trajetória, acho que vai acompanhar aí um pouco desse tempo dedicado aqui nesse vídeo, né? Compartilhando um pouquinho com vocês. Eu fui atravessada por muitos sentimentos mais cedo. Eu sei que, gente, rapidinho, só uma pausa. Eu sei que eu tô abrindo várias janelas, várias. Nem todas eu tô fechando, mas eu vou e volto, tá? Eu não esqueço. Mas é porque, de fato, as ideias vão se conectando, vão se encontrando e o pensamento aqui tá aceleradíssimo. Não sei se parece por aí, mas dentro aqui da minha cachola, da minha cabeça, tá assim, ó, 1000 conexões, 1000. Então, deixa eu ver onde eu tava. Nossa, falei tanta coisa, né, minha gente? Peraí, deixa eu me lembrar onde eu parei dessa última parte. Vou dar uma pausa aqui pra tentar me reconectar aqui, só um instantinho, pra vocês não esperarem tanto tempo aí do outro lado também, aguardando. Lembrei, tava falando das viagens e também dos atravessamentos em relação principalmente a uma música em especial que tocou hoje e que me tocou também novamente, né? É uma música de Gabriel Pensador que se chama Tás a Ver, e que inclusive eu quero gravar aqui daqui a pouquinho um vídeo, de repente me arriscando a cantar ela
para apresentar para vocês, caso vocês não conheçam ainda. Mas vale a pena conhecer a versão original dele. Mas eu vou arriscar trazer para vocês e de repente trazer também um pouquinho e me reconectar, né? Me reconectar com um mix de sentimentos que me atravessaram, né? Durante o momento que eu ia cantando essa canção. E por que eu tô falando dessa canção? Porque tem tudo a ver com todas essas conexões, tá? Com minha visão de vida, de mundo, com as experiências anteriores que eu já tive, já vivenciei, e agradeço muito pelo tanto de coisas que eu quero compartilhar com vocês e também aprender. Afinal, somos seres em constante desenvolvimento, né? A todo instante, a todo momento, nós estamos em constante desenvolvimento, né? A natureza nos revela isso e nós somos natureza, né? E, enfim, são tantas conexões, são tantas coisas aqui dentro que eu quero compartilhar com vocês e que, assim, já há tempos que eu venho, assim, sentindo dentro de mim e amadurecendo essa ideia mesmo. Co-criando, né, e desenvolvendo esses projetos e diversas conexões aqui na minha mente para poder, pouco a pouco, ir compartilhando com vocês e apresentando e, enfim, que a gente possa se desenvolver lindamente juntos aqui, né, e somando esforços, fortalecendo vínculos e conectando vidas com e pelas naturezas, inclusive pela natureza que somos, né. Enquanto natureza, voltando aqui à ideia, aquela parte que eu falei do organismo vivo, né, que também é uma reflexão muito inspirada nos povos originários e nas falas e nos escritos de Ailton Krenak, né, que contribui significativamente para esse movimento de expansão de consciência nessa transição, né, em que estamos vivenciando, de expansão de consciência em diversos sentidos e aspectos, né. E voltando à parte fazendo todas essas conexões, né, na minha trajetória, com essas percepções e tudo mais, eu quero compartilhar um recorte da minha trajetória, de que em 2010, quando eu fiz o intercâmbio na Espanha, né, em Santiago de Compostela, foi onde eu tive a oportunidade incrível de ter conhecimento, né, da existência de uma prática dentro da psicologia, que é a ecoterapia, né, que é uma prática terapêutica, onde o cavalo faz parte integrante, né, do processo terapêutico e compõe uma equipe multidisciplinar junto com profissionais da área de saúde humana, de saúde animal, dos não humanos, né? Porque na verdade somos animais também, e também da área de educação. Então foi uma experiência muito valiosa, que eu tive a partir, né, do intercâmbio, assim, diversos aspectos na realidade, não apenas acadêmico, profissional, mas de experiências pessoais mesmo, e que me atravessa profissionalmente também e vice-versa, né? Afinal, não somos seres fragmentados, embora tenham nos ensinado isso de alguma forma, e aí eu vou desenvolver o pensamento e a reflexão em relação a isso também. Olha só, minha gente. Então, quando eu retornei do intercâmbio, né, em 2010, eu tive a oportunidade, assim, muito valiosa, que de fato foi um marco na minha trajetória, assim, de iniciar meus trabalhos, né, ainda enquanto estudante da psicologia, e de iniciar os trabalhos voluntários até então, né, até antes de me formar, e aí depois de formada eu dei continuidade com eles também ainda um tempo, lá na Associação Baiana de Ecoterapia, que foi justamente o local, um espaço totalmente integrado à natureza, onde eu iniciei minha trajetória profissional dentro da psicologia, né, justamente atuando com desenvolvimento humano a partir dessa formação interdisciplinar, dessa abordagem integrativa e, enfim, de toda essa experiência tão valiosa que fez e faz parte da minha vida e da minha história, né? Então, a partir dessa prática,
né, junto com profissionais diversos da área de saúde, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, pedagogos, né? Então, assim, eu tive psicólogos também, outros colegas da área da psicologia. Então, eu tive essa oportunidade de vivenciar na prática o quanto que somos seres integrados, né? A gente não tem como ser fragmentado, gente. E assim, no local lá que eu trabalhava, né, o público maior de lá são crianças, são pessoas com deficiência, né, são crianças e adolescentes com deficiência, embora também tenham adultos com deficiência que, não sei se hoje em dia na realidade, mas na época a equipe atendia também adultos por lá. E essa prática, ela de fato me revelou, né, eu pude aprender de uma forma imensa, assim, e vivenciar o quanto que somos seres integrados. Então, a partir daí, eu fui de fato buscando formações complementares, né, que pudessem responder muito das minhas inquietações, das minhas perguntas referente a questões existenciais referente ao desenvolvimento humano também como um todo. Né? Então, aí, a partir dessa experiência, eu fui para segunda graduação, né, complementar, que foi a pedagogia, na UFBA, lá na FACED, na Faculdade de Educação. Fiz também a pós-graduação em neuropsicologia, lá na faculdade, lá também no Instituto de Psicologia da UFBA, em Ondina. Essa pós específica foi lá em Ondina. E também tive a oportunidade muito valiosa de atuar em diversos contextos na área de educação, para além da ecoterapia também. Então, eu pude atuar em espaços escolares, né, com educação infantil. Então, foi uma experiência muito, muito valiosa também, e que aí em algum momento, de repente, desenvolvo um pouco mais também sobre essas experiências específicas. Mas o que eu quero voltar para a parte da minha trajetória ainda e fazer esse fechamento, tentar fazer, né, esse fechamento de hoje, desse momento, dessa conversa inicial, em relação a... Meu Deus, chega a me perceber aqui suando nas mãos, porque é tanto que eu quero compartilhar com vocês. E eu inventei de tomar umas xícaras de café mais cedo, e aí eu tô aqui, ó, pá, milhão, 1000 pensamentos, enfim, mas bora lá. Tá, minha gente, aí voltando à parte da trajetória. Então, assim, a partir da experiência da ecoterapia, que eu pude vivenciar, que a gente não tem, né, como fragmentar o indivíduo. Então, a criança, antes de qualquer deficiência, né, que ela tenha, ela é uma criança, né? A pessoa é uma pessoa, antes de qualquer deficiência, antes mesmo de qualquer função e papel social, né? Nós, antes mesmo de sermos filho, irmão, irmã, enfim, amigo, amiga, profissional, nós somos seres humanos, né? Em constante desenvolvimento e aprendizagem, em processos de aprendizagem, cada um com a sua história, cada um com a sua dinâmica familiar, cada um com seu repertório de experiências e seus níveis diversos de sensibilidade. E é isso. E aí, enfim, aí voltando para a parte da trajetória, eu me recordo muito bem que durante essa caminhada eu escutei algumas falas, né, algumas perguntas e que eu percebi como uma incompreensão das pessoas em relação às minhas escolhas, em relação à minha trajetória, né? Então, ou seja, eu cheguei já a escutar algumas vezes de algumas pessoas lá atrás, né, no início da minha trajetória e dessa caminhada profissional. Eu escutei: mas o que brilha mais seus olhos? Animais ou criança? Você largou a psicologia, agora você quer ser professora, educadora? Mas o que brilha mais seus olhos? Psicologia ou educação? Mas outra graduação? Por que não uma pós em psicopedagogia? Né? Sendo que eu de fato optei fazer a pedagogia como uma formação complementar, uma graduação de fato, né? O currículo, que aí eu vou comentar aí também mais pra frente sobre algo muito especial que aconteceu durante essa caminhada. E
eu escolhi a neuropsicologia, né, para fazer a pós-graduação, que foi inclusive onde eu encontrei lá no final já da pós, que eu escutei e me aprofundei sobre a abordagem ecológica. Na realidade, eu já tinha escutado falar sobre ela na época da graduação também, mas eu de fato me aprofundei mais e mais durante a pós-graduação, né? Então, a abordagem ecológica. E em relação à escolha da pedagogia, foi muito interessante porque, nossa, é incrível como os encontros com os professores diversos, né? Tanto os professores que estavam ali dando aula na graduação, como os colegas, né? De profissão, de estudo e de compartilhar experiências e conhecimentos e saberes diversos ali. Então, assim, nossa, foi uma experiência muito especial. Muito, que reverbera até hoje, assim, no meu coração, sabe? Na minha vida como um todo, né? E nos encontros que eu tenho. E assim, o que me marcou muito e que sempre que eu tenho a oportunidade eu compartilho com as pessoas, né? Que é em relação a uma fala muito especial que eu tive de uma querida professora, Giovana Zen, no componente curricular de didática lá da FACED, da Faculdade de Educação da UFBA. Ela falou assim, ela disse assim, que se pararmos para pensar, né, se a gente parar para pensar, para analisar e perceber, a educação ainda tem fortemente como base essa lógica cartesiana, mecanicista, dos conhecimentos por gaveta, dos conhecimentos fragmentados, né? Então, assim, já pensou se trabalhássemos, né, temas que são totalmente presentes na nossa vida, né, e que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente pudesse de fato perceber essas interconexões, né? Por exemplo, o tema água. Se a gente trabalha a partir do tema água, que faz parte da vida de todos nós enquanto seres vivos, né? Não só dos humanos, mas da vida de todas as espécies, gente, que compartilhem dessa valiosa vida aqui com a gente, nesse planeta chamado Terra. Nós aprenderemos todos esses componentes curriculares através da água. Por exemplo, através da água a gente pode trabalhar sobre diversos conhecimentos que se conectam, né? A matemática, física, química, biologia, geografia, história e redação. E aí a gente ainda pode fazer ou ter outros desdobramentos a partir daí, né? Trabalhar línguas diversas, né? Em relação aos povos originários, né? Que tem uma vida totalmente interligada com as águas também, né? Os quilombolas. Nós temos também, hoje em dia, e não só hoje em dia, na realidade isso tem uma conexão ancestral também da medicina, da natureza, da floresta e da vida, que é o trabalho terapêutico com a água, né? Também, e também com o sol, né? E também na realidade com a terra e com tudo que nos atravessa e que somos de fato, porque somos natureza, né? E enfim, a partir dessa fala dela, de trazer essa compreensão dessa lógica ainda, desse pensamento cartesiano, mecanicista, dos conhecimentos fragmentados por caixinha, de que é isso ou aquilo, que é matemática ou física, é química ou biologia, é isso ou aquilo, que era o que me perguntavam, né, lá atrás. E que perguntava assim, é isso ou aquilo, né? E por quê? E aí essa fala, a partir dessa fala valiosa dessa professora, e que sempre que eu tenho oportunidade eu passo adiante também, me ajudou muito a compreender a incompreensão das pessoas em relação às minhas escolhas, em relação à minha trajetória profissional, inclusive, né? E, nossa, em relação a outras questões que me atravessam enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Claro que toda essa minha trajetória profissional também contribui para o meu autodesenvolvimento, né? Mas o contrário também, o inverso também, né? Afinal, antes de eu escolher fazer a psicologia, eu sou um ser humano, né? Que tem a minha história antes de fazer essa escolha,
né? E essa minha história nos revela, me revela, né, sobre também valores que eu tenho dentro de mim, que eu carrego, que foram construídos a partir das minhas vivências, né, com minha família, com os lugares e territórios diversos que estivemos juntos ou não, né, também dos momentos que eu compartilhei com diversas pessoas nos encontros valiosos dessa vida, porque como bem diz os Novos Baianos naquela música O Mistério dos Planetas, e que inclusive me lembra muito também a época do meu intercâmbio, é uma das músicas que me marcaram. Na realidade, minha vida é muito atravessada por arte e natureza, né, também. Então, assim, muitas músicas atravessam minha história. E Mistério do Planeta é uma delas. Eu escutava demais com o pessoal que eu morava lá em Santiago de Compostela, que tocava, que eram músicos muito queridos. E sem dúvida, assim, foi muito importante para mim também. Então, essa música Mistério do Planeta, ela é toda linda, assim, para mim ela vale muito, merece também que se vocês considerarem, se vocês acharem aí que faz sentido, vale a pena escutar ou reescutar. E ela tem uma parte, né, que diz assim: pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. E eu vivo muito isso na minha vida, sabe? Eu vivo muito, muito mesmo. Assim, do quanto que eu sou grata, profundamente grata. Eu me sinto muito honrada por cada vida valiosa que atravessa a minha vida e que se conecta comigo e que eu me conecto com ela. É difícil para mim até explicar, assim, a qualidade de presença, de atenção, de presença, de tempo, de dedicação nessas conexões e nesses encontros que me atravessam. E, enfim, aí já tô falando 1 milhão de coisas, gente. Volta. Ai, vou tentar não, porque agora daí eu já vou tentar justamente fechar na parte da ideia do banho, né, em relação ao azul. Gente, que ousadia minha, né, de gravar um vídeo super longo. Eu quero ver, eu não sei quem é que vai ficar comigo, quem está aí até o final. Mas eu tô curiosa pra saber, viu, também. Mas independente disso, estou aqui gravando, jogando pro universo. Ai, vamos lá. Então, e fazendo todas essas conexões de biodiversidade, neurodiversidade, de perceber essa empatia em relação aos seres humanos que compõem a Azul e dos seres humanos que relataram a partir dos comentários na página do Razões para Acreditar. O quanto que a experiência foi transformadora, né? E o quanto que essa experiência com a Azul foi uma experiência marcante e significativa, numa forma, eu percebi assim em diversos relatos como que essa atitude, né, chegou para essas pessoas, esse gesto que não foi individual, é coletivo, né? E revela sobre uma cultura organizacional também, ao meu ver, de acolhimento, de rede de apoio, de cuidado, de empatia. E aí no banho, né, eu me emocionei, inclusive, assim, enquanto a água caía, eu ia desaguando também, de alguma forma, relembrando, né, das minhas vivências, das minhas diversas viagens e do quanto eu sou profundamente grata a cada uma delas. E do quanto que eu desejaria do fundo do meu coração que diversas pessoas, diversas, e aí quando eu falo diversas, são diversas mesmo, pudessem vivenciar essa valiosa experiência que é viajar, que é conhecer o Brasil, que é tão rico em biodiversidade. Os biomas, as culturas, as histórias de vida de cada pessoa. É de uma riqueza que não tem como mensurar. Só vivenciando mesmo, para sentir, para saber, para se conectar. E eu, de fato,
tô gravando esse vídeo, apesar de longo para algumas pessoas, né? Afinal, o tempo é relativo. Porque eu acredito, eu me deu esse start, assim, eu pensei, tá, eu vou gravar. E vamos lá, né? Vai que, de repente, além de eu mesma acreditar nos meus sonhos, nas minhas ideias, nos meus trabalhos, eu sou muito grata por cada um de vocês que acreditam em mim, que acreditam no meu trabalho e que sonham junto comigo também esse sonho que não é só meu, não é um sonho do ego, é um sonho para ecoar mesmo no coração de cada um de vocês. O meu maior sonho dessa vida, desde criança, é retribuir todo o bem que a natureza nos faz. Todo o bem que a natureza nos faz. A minha primeira experiência na região amazônica foi em 1999, eu tinha 9 anos de idade. Foram aos meus 9 anos de idade, inclusive numa viagem em família de Belém do Pará para Manaus, que eu tive, além de conhecer a floresta amazônica e as belezas e maravilhas da diversidade cultural e biodiversidade do norte, eu tive a oportunidade valiosíssima de me conectar presencialmente com um grande ídolo meu, que eu já era fanzaça da banda, do Charlie Brown Jr., na época do Raimundos também. E em 1999, no aeroporto de Belém para Manaus, em família, a gente estava indo pegar um voo, estava na sala de embarque. E foi quando eu vi e reconheci os caras do Charlie Brown. Nossa! Ai, surreal, gente, surreal. E esse encontro aconteceu do aeroporto, né? E a gente pegou o mesmo voo de Belém para Manaus. A sincronicidade foi tamanha e tanta que simplesmente a gente ficou hospedado no mesmo hotel. Ai, desculpa, chega o choro por dentro, assim, sabe? Coisou aqui. Ai, e é tanta coisa aqui. Eu sinto que eu tenho tanta coisa pra compartilhar, gente. Ai, tanta coisa que eu tenho que liberar aqui, assim, sabe? Nessa região que conecta o cérebro ao coração. E o nosso cérebro, na realidade, integra, né, todos esses sistemas. E, enfim, vamos lá. Eu quero ecoar a minha voz e ver e saber, né, de vocês também se faz sentido aí, de alguma forma. Mas então, voltando à experiência de conhecer os caras de Charlie Brown. E aí a gente ficou no mesmo hotel, em Manaus, no Tropical de Manaus. Eles estavam em turnê, na época do Preço Curto, Prazo Longo, um CD. E, enfim, eu tava em viagem de família, nossa, foi incrível. E agora eu tô aqui tentando pensar, tentando lembrar por que eu comecei a falar dessa parte também da conexão. Por conta de falar da importância das viagens na minha vida, na minha história, né? E é isso, a minha primeira experiência lá foi essa, foi muito, 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 muito importante na minha vida, foi um marco, sem dúvida, outro marco na minha história de vida, total, na minha linha do tempo, na minha vida. E a partir desse encontro a gente não se desconectou mais, né? Eu com os caras de Charlie Brown e tudo mais, e aí já é uma outra história para um outro momento. Mas voltando à parte das famílias e tudo mais, a ideia, gente, eu estive também, desculpa, eu estive em outros momentos, né, na região do estado do Amazonas e também na parte do Peru, na região amazônica pro lado do Peru também. Mas voltando para a parte do Brasil, há quanto tempo atrás, gente? É porque eu já fui algumas vezes para lá. Eu fui em torno de umas 8 vezes, ou até mais talvez, pra lá, pra Manaus. E em diversos momentos, em diversos contextos, né? Mas é porque eu tô tentando lembrar do Musa, qual é o ano que, tipo, surgiu o Musa, entendeu? Que eu conheci, porque não foi em 1999. Não, eu acho que ainda não existia o Musa nessa época, não tenho certeza. Aí eu teria que dar uma pesquisada, mas eu tenho quase certeza que não tinha. Ou se tinha, eu não conheci o Musa em 1999. Eu conheci já depois, já de mais velha e tal.
em outros momentos que eu estive por lá, e que simplesmente é uma experiência surreal. O Musa, para quem ainda não conhece, né, afinal somos seres em constante desenvolvimento e aprendizagens, processos, enfim. É um museu do estado da Amazônia, é um museu da Amazônia, o Musa. E lá tem uma torre de observação de ar. Tem diversas coisas incríveis, né? Lá, vários encontros e várias coisas, várias histórias. É uma diversidade surreal, muito, 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 muito valiosa. Uma experiência única de ser vivenciada. E ao mesmo tempo que é única, é diversa, né? E plural, e complexa, e profunda. E aí sim, o Musa, ele tem essa torre, né, de observação. É uma torre de vários metros, que também agora eu não vou saber precisar quantos metros são exatamente, mas é uma torre bem grande, que ela é dividida em 3 andares, né? Então é possível, olha que doido isso, gente, eu amei descobrir isso lá, e isso é uma das coisas que eu queria que as pessoas também vivenciassem, entende? De descobrir que existe ecossistemas verticais na floresta. Então, assim, animais que vivem na parte de tantos metros para baixo até a terra, fora os animais da terra, né, do solo, que é uma biodiversidade gigantesca de animais que vivem no solo, que se conectam, que tá tudo interligado, e cada ser, cada vida cumpre um papel, uma função ecossistêmica valiosa, importante. Então toda a vida importa, todos os seres merecem respeito. Não apenas os seres humanos, também os seres humanos, mas toda a vida importa de fato, independente da espécie. E tem essa torre, né, ela nos revela, lá tem um painel de informação e tudo mais, e tem também essa visita pode ser guiada, então o guia ele pode estar compartilhando, explicando, né, diversos saberes ali, informações importantes referente a essa dinâmica ecossistêmica. Gente, imagine que doido, que lindo, que incrível! 3 ecossistemas na vertical. 3 que eu me lembro, pode ser que seja mais até, viu? Mas assim, do que eu me lembro. Entrou uma chamada aqui, acho que cortou a ligação. Peraí, eu vou dar uma pausa. Ai, gente, e agora? Enfim, vou tentar finalizar essa parte. E, enfim, o que eu quero fazer aqui é um convite em relação a ter um apoio, de repente, aí da Azul e talvez outras empresas para viabilizar essa experiência com os seres biodiversos que somos, nos encontros e conexões com as vidas, as diversas vidas humanas e não humanas, com e pela natureza que somos, enquanto biodiversidade, neurodiversidade, enquanto potência gigante que somos. E eita, meu Deus, que finalização terrível. Mas também, desculpa, sabe o que é? Não para de falar, gente. Ai, aqui já é um sinal para finalizar então, tá? Que doideira, gente, eu sendo eu, né? Mas é isso. Dá um ok aqui para quem ficou até o final e que me escutou. Se fez sentido aí, se chegou até aí, se fez sentido. E se você quiser chegar junto, bora, simbora. Vamos somar esforços, fortalecer vínculos e conectar vidas com e pela natureza, inclusive pela natureza que somos. Então, se fez sentido aí, compartilha, marca aí essas empresas que podem apoiar, Azul, Natura, Boticário, enfim, eu sei que a Natura e Boticário, assim, possivelmente, provavelmente na visão, né, do sistema que a gente vive, são concorrentes, mas eu acredito muito na complementariedade e no sentido de que cada uma desenvolve, né, produtos diversos, mas que de alguma forma elas
se conectam com isso da natureza, ou pelo menos deveriam, mas eu acredito que se conectam, não tenho na realidade tanta proximidade e conexão com elas, mas eu adoraria de alguma forma estabelecer essa troca e mergulhar um pouquinho, quem sabe, no universo dessas empresas, e de que juntos possamos contribuir para movimentos valiosos de educação para a saúde individual, coletiva, ambiental, planetária, e que a gente se reconheça de fato como natureza viva e consciência criativa, e que possamos juntos expandir a nossa consciência em relação a desenvolvimento humano e também desenvolvimento urbano, né? Afinal, é isso. Se for falar de desenvolvimento urbano agora, então, vai ser assunto, viu? De desdobramentos. Diversos desdobramentos é o que não falta aqui nessa cabecinha, meu Deus. Mas é isso, minha gente. Espero não ter me prolongado tanto e que de alguma forma é isso. A mensagem tenha chegado aí para vocês. Um forte abraço, gratidão pela presença, e se você ficou até aqui comigo, me escutando, muito, 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 muito grata pela escuta sensível e atenta e pela sua presença. Gratidão.